Olá, professor! Tudo bem contigo? Que bom te encontrar aqui de novo. Hoje, aqui com a professora Irislene, no componente de Educação Física, para primeira orientação aí das práticas que nós iremos realizar com nossos estudantes, não é mesmo? E aí, tá curioso para saber como é que é? Já já eu te explico tudinho, tá bom? Lembrando que eu fiz uma solicitação, um pedido para que fosse retirado aí uma foto da turma junto com você, caríssimo professor, caríssima professora, e me enviar para que eu possa colocar na última aula e dar um oi, conhecer cada um de vocês se sentirem mais pertinho de mim e eu pertinho de vocês, certo? Combinado? Maravilha, então. Então, como é que vai funcionar aí as nossas orientações didáticas? Se você está chegando agora, se você já é de casa, já conhece a dinâmica, na educação física eu trago aqui algumas propostas de práticas correlacionadas à temática. Nem todas as aulas, mas a maioria delas tem esse momento da aula ponto 3. Por exemplo, a aula 2.3, que é essa, a aula 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3 e assim vai indo. As aulas que não têm o ponto 3, que é em 3 etapas que eu vou já te explicar, ela vai ter, se for só ponto 1, ela vai ser somente a parte teórica. Se ela for ponto 2, ela vem com uma revisão e mais a correção dos exercícios que foram lançados. E a ponto 3 é que refere-se aí à prática, a execução de alguma atividade ou de algumas atividades para a gente trabalhar dentro dessa perspectiva, ok? Tranquilo? Que bom então. Então bora lá conhecer essa orientação de hoje. Aula de número 2.3. Olha lá. Muito bem. E aí como que é? A temática para essa aula, a gente falou aí sobre a pirâmide da atividade física, não foi mesmo? Exatamente. Lembra que eu te falei agora há pouco que tem aqui, olha só, deixa eu achar aqui minha canetinha, tem aqui 3 momentos? Pois é. Aqui eu tenho essa parte mais em que eu vou trabalhar o conteúdo, a abordagem aí teórica, depois eu tenho a revisão e a correção dos exercícios e por último eu tenho aqui uma prática. No caso dessa aula de número 2, sobre a pirâmide da atividade física, nós temos esse momento agora em que eu vou te dar algumas orientações para que você consiga executar aí as atividades propostas com as turmas, com os nossos estudantes, ok? Qual é a ideia, Profires? A ideia é que essa aula prática, né, seja realizada aí com um professor de educação física. Mas a gente sabe que muitas das vezes não há esse professor, mas isso não impede aí, porque eu tenho aqui para te apresentar essa orientação e ela vai corresponder aí aos 35 minutos dessa aula, ok? Muito bem. Olha só. Qual o objetivo, Profires, da aprendizagem para o nosso estudante? Então, o que eu quero com vocês, né? Com os nossos estudantes? O que a gente vai trabalhar com eles? Que eles consigam distinguir os níveis e as recomendações e movimentos corporais presentes aí na pirâmide da atividade física, que foi a temática que a gente logo a gente trabalhou aí, certo? Como que é esse passo a passo dessa aula? Então, olha lá. Seguinte, a gente tem uma sequência e essa sequência tem essas 3 etapas aqui muito importantes. E aí eu vou entrar na frente desse slide aqui para conversar mais de pertinho contigo, prof. Olha só. Qual a dinâmica aí, Profires? Então, nós temos aí o primeiro momento em que eu vou trabalhar aqui, ó, os 5 primeiros minutos, 5 minutinhos aqui, eu vou trabalhar com essa contextualização da aula. Então, quando eu reforço aí tudo que a gente trabalhou, que a gente falou sobre a pirâmide da atividade física. Então, essa roda inicial acontece aqui. Depois, né, o recheio dessa aula, desse momento, você irá trabalhar com os nossos estudantes a parte das práticas e aí tem um tempo aí de 25 minutos para que seja conduzido essas atividades, para que os nossos estudantes possam experimentar, possam vivenciar e possam fazer essa correlação aí entre os conhecimentos trabalhados em aula. E por último, não menos importante, é onde nós vamos verificar aí, né, vamos fazer os nossos estudantes refletirem e se questionarem sobre a temática que a gente abordou, certo? Tranquilo? Muito bem.
Continuando contigo, dentro dessa perspectiva, tem esses 3 momentos aqui também. Olha só, esses 3 momentos aqui, a gente trabalha na roda inicial a abordagem conceitual. Depois, no recheio que eu falei aí da nossa aula, trabalhamos aqui com a abordagem procedimental e, por último, a abordagem atitudinal, que é o que a gente quer que provoque o nosso estudante para que ele leve esse conhecimento para além aí das propostas das aulas, certo? Muito bem, parabéns. E aí, como que trabalhamos isso tudo, prof? O nosso estudante ele vai aprender essas 4 etapas aqui, que eu chamo, né, que é chamado na literatura, de pilares aí da educação. E nesses pilares, o nosso estudante ele vai aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Que é isso aí que nós queremos chegar, que o nosso estudante, ele pega esse conhecimento adquirido aí em sala de aula, aguce a sua curiosidade e leve para o seu dia a dia, leve para o seu cotidiano, certo? Muito bem. Que mais, Prof. Iris? Olha lá, o que nós temos aí. Para essa proposta da aula de hoje, eu trago aí uma ideia de alguns materiais que podem ser utilizados. Mas eu já te adianto que esses materiais aqui, eles podem ser substituídos, eles podem ser adaptados. Mas quais são, Prof. Iris, esses materiais? Então eu tenho aí caderno e caneta ou canetinhas que ele pode utilizar ou ela pode utilizar. Tem aí a utilização de cartolina, de papelão ou algum similar, algum papel grande, o celular ou uma câmera fotográfica, material esportivo ou material alternativo. Perceba que sempre tem as formas de se adaptar aí os materiais, correto? Muito bem. Também vou utilizar post-its coloridos, posso utilizar o questionário aí da pirâmide da atividade física, recortes de imagens e materiais que são opcionais, caso aí consiga aí para preencher essa nossa pirâmide, régua e para a dinâmica de todas as nossas aulas, para execução, o nosso estudante ele pode fazer num espaço físico, que pode ser uma quadra, pode ser uma sala, um espaço aberto, um espaço em meio à natureza, por que não, certo? E te lembro mais uma coisa, prof, eu sei que você já deve fazer, mas insira todos os nossos estudantes, independente das suas habilidades, mais habilidades, menos habilidades, mais capacidades físicas, menos capacidades físicas, algum tipo de deficiência, não tem deficiência, inclua todos, tá? A gente tem que garantir aí esse direito aí aos nossos estudantes para que todos participem. A sua maneira, né? A forma como cada um pode contribuir, mas que todos participem aí dessas nossas aulas, ok? E aí, lembrando que todas essas aulas foram pensadas com carinho para que o nosso estudante ele consiga fazer essa ponte do conhecimento, certo? Maravilha! Agora, eu vou pedir para o meu diretor ele abrir aqui essa imagem para você acompanhar o próximo slide aí. Muito bem! E aí, como que a gente vai organizar essas atividades? Então, essas atividades aí a gente precisa pensar no espaço, a gente precisa pensar aí nos materiais que vão ser utilizados. Por exemplo, primeiro de tudo, é preciso, prof, que você também acompanhe junto com os nossos estudantes e assista aí as 2 primeiras aulas. No caso dessa daqui, as aulas 2.1 e 2.2. Elas vão dar base, elas vão contextualizar aí o que nós vamos abordar e vamos trabalhar aqui nesse momento de prática da aula de número 2.3. Elas também, né, a primeira parte dessa aula, facilitará o entendimento do nosso estudante e ele vai conseguir fazer essa correlação entre a teoria e a prática aí dos conteúdos das temáticas abordadas, certo? Agora, bora aprofundar um pouquinho mais cada uma daquelas etapas que a prof mencionou para vocês aí logo no início. Olha lá. Então, eu tenho o primeiro momento aqui, a roda inicial. E como eu comentei com você anteriormente, a roda inicial, ela tem aí um tempo de 5 minutinhos de relógio aí, onde o nosso estudante, ele vai passar por esse primeiro pilar aqui,
na arquitetura a gente tem diversos tipos de pilares, de colunas, né? E aí eu trago aqui a representação aqui dessas colunas, desses pilares, cada um com a sua importância, cada um com a sua beleza, cada um com a sua estrutura e com a sua estética. E aí nesse primeiro pilar, a estrutura dele será fazer com que o nosso estudante, ele conheça a temática que a gente acaba de abordar, acaba de mencionar aí, que a gente está falando sobre pirâmide da atividade física, certo? Então é aqui, primeiro momento nosso estudante vai conhecer e o tempo será aí de 5 minutos para a gente recapitular o que foi mencionado, certo? Muito bem. Nesse momento aí, a gente consegue fazer essa correlação entre a teoria e a prática do que foi mencionado. E é importante a gente fazer também, prof, aqui, olha só, um diagnóstico das vivências corporais que os nossos alunos, que os nossos estudantes, eles já tiveram aí com relação a cada nível da pirâmide. Nós trabalhamos lá os níveis, lembra? Pois é, aí ele vai tentar diagnosticar aqui desses 5 minutos. Você pode fazer algumas perguntas relacionadas ao que foi mencionado na aula, podem surgir perguntas, questionamentos, então vai ser esse aqui o primeiro momento para a gente trazer à tona aí, os primeiros 5 minutos, ok? Importante, prof, estimular o nosso estudante para que ele participe das práticas de atividades físicas, envolvendo aí sua família, envolvendo seus amigos, seus colegas de sala, né? Que ele socialize. A prática do exercício físico, da educação física, ela é muito voltada para isso, para a interação social, tá? Além dos benefícios físicos, mentais e também tem os sociais aí também que estão inseridos. Então, vamos promover esses ambientes, né? Além dessas sugestões de prática, de atividades que eu trago aqui, vocês podem promover outros momentos relacionados aí às práticas dos esportes, das atividades físicas, do movimento humano, tá? Maravilha, prof, eu conto contigo, hein? E a gente pode trazer aí proposição de uma questão geradora, né? Aí sobre o comportamento sedentário. O que que isso implica aí? Por que eu não posso ter esse comportamento sedentário? Por que eu tenho que sair da inatividade física? O que isso pode me causar? Então, isso são pontos que podem ser questionados, podem ser lançados aí nesses primeiros 5 minutinhos da nossa aula, tá? Então, a roda inicial ela vai funcionar assim. Depois da roda inicial, nós temos um momento mais legal, né? Que é o momento da prática. Então, a gente chama aqui de hora de praticar. Nesse segundo momento, o nosso estudante ele já conheceu, já passou pelo primeiro pilar, né? Agora é o momento dele passar pelo segundo pilar e pelo terceiro pilar. Lembra que eu falei que cada pilar tem a sua importância e a sua beleza? Pois é, agora que o nosso estudante já conhece, agora é a hora dele conviver e a hora dele fazer. Colocar a mão na massa mesmo. Executar aí as práticas, verificar se vai funcionar, se não vai, o que poderia ser melhorado. E aí, prof, em todas as nossas aulas eu aceito sugestões. Você pode entrar em contato comigo, tá? Mandar sugestões, me mandar mensagem lá no particular, que eu aceito tranquilamente, ok? E aí, dentro do que eu busco trabalhar aqui com vocês, com os nossos estudantes, eu vou fazendo as adequações devidas, ok? Então, o nosso estudante está no momento de conviver, no momento de fazer aí a prática. E aí eu trago aqui sugestões de 3 atividades para que seja aplicado aí com a turma. A primeira delas é o seguinte. A primeira será aí o criando a minha pirâmide da atividade física. A segunda será o jogo da velha das práticas da atividade física. E a terceira, o book de fotos do exercício físico no dia a dia. Já te explico cada uma delas. Fica tranquilo, fica tranquila, tá, prof? Olha lá. Então vai ser assim. Na primeira atividade, o criando minha pirâmide da atividade física, o nosso estudante, ele vai aí desenhar, nós estamos aqui, tá? Ele vai desenhar a pirâmide da atividade física e ele vai identificar os níveis. A gente já viu isso em sala, então vai ser bem tranquilo fazer isso. Depois ele vai apontar, no passo 2 aqui, olha, apontar as atividades que ele realiza em cada nível da pirâmide. Então, quais são as atividades que ele faz no nível 1, relacionadas à atividade física do cotidiano, no nível 2,
atividades físicas aeróbias e de lazer. No nível 3, atividades físicas de força e de flexibilidade. E também no nível 4, relacionado à inatividade física e ao sedentarismo. Então ele vai pontuar aí, observando o dia a dia dele, ele vai preencher aí, ele pode criar uma tabela, pode desenhar, pode esquematizar da melhor maneira possível com os materiais que eu mencionei anteriormente, certo? Muito bem. No passo 3, ele vai especificar aí esses componentes de treinamento da pirâmide. Então a gente já viu em aula, ele pode buscar um pouco mais, a nossa estudante pode buscar um pouco mais e rechear aí essa nossa pirâmide aí da atividade física. No passo 4, o que nós temos no passo 4, Prof. Iris? Olha lá. Então, no passo 4, o nosso estudante, a nossa estudante vai analisar de forma crítica a sua pirâmide da atividade física, ok? Então, vamos fazer uma análise. Depois, no passo 5, pode-se personalizar a maneira que o nosso estudante entender. Pode dividir em grupos, prof. A minha turma é muito grande e fica complicado direcionar ou acompanhar, sem problema nenhum, prof. Ah, não, prof, a minha turma é uma turma muito pequena. Eu só tenho 3 alunos, 4 alunos, 10 alunos. Então, bom aí é fazer essa prática, né? E deixar aí a fluir, eles observarem todas as dicas da aula. Tranquilo. Como você entender que é melhor aí na tua realidade, você pode fazer essa divisão aí com os nossos estudantes em todas as práticas, ok? No passo 5, como já mencionei anteriormente, o nosso estudante ele pode ter aí a participação dos colegas, dos familiares, na construção aí dessa pirâmide da atividade física. E claro, isso daqui, ó, esse passo 7 aqui, para mim, ele é muito significativo, porque através dele, né, através desse registro dessas atividades, através de vídeo, de foto, de esquema, de como chama, de agenda, de caderno de bordo, né, da construção desse material, eu consigo acompanhar e perceber o que está sendo compreendido aí nas aulas, ok? Muito bem. E aí eu tenho uma ideia de como que vai ser essa minha pirâmide, né? Então eu tenho os 4 níveis detalhados e lembra, nosso estudante vai fazer uma análise, vai preencher, vai rechear. Prof, eu tenho uma sugestão. E se eu quiser, vou vir aqui contigo na frente desse slide aqui. E se eu quiser, nessa pirâmide aí, a gente tem papelões, a gente tem sobras de madeira, a gente tem alguns materiais aqui alternativos. E se a gente quisesse fazer uma pirâmide 3D? Dá para fazer? Vai ficar ótimo, prof, maravilhoso. Então, se tu tem essa ideia, tem disponibilidade de material, nosso estudante tem esse material, pode usar tranquilamente que vai dar super certo. E vai ficar até mais bonito, né? Interessante. Depois pode fazer exposição dessa pirâmide, pode colocar alguns integrantes do grupo ou individuais para estar explicando como que funciona essa pirâmide. Então, são sugestões muito boas de serem inseridas e serem melhoradas ainda em cima dessa proposta que eu trago para vocês, ok? Maravilha! Continuando, olha só o nosso próximo slide. O que tem no nosso próximo slide? Tem a atividade de número 2. E na atividade número 2, eu tenho agora um jogo da velha das práticas de atividade física. Jogo da velha? Sim, o jogo da velha. E aí vai ser o seguinte. O passo 1, o nosso estudante ou o grupo de estudantes, eles vão aí organizar esses participantes da atividade, que pode ser aí de forma individual, em dupla ou até mesmo em grupos. Grupos contra grupos, duplas contra duplas, né? Ou de forma individual, um integrante contra outro. No passo 2, é importante orientar os integrantes, os participantes, nossos estudantes, sobre a estrutura do jogo da velha. Então, o jogo ele pode ser montado num espaço aberto, pode ser montado numa folha de caderno ou alguma coisa similar aí que dê de fazer essa representação, certo? Muito bem. No passo 3, é importante aqui
a gente relembrar os níveis dessa pirâmide da atividade física e orientar que cada participante deve escolher um nível que será representado por um X ou pelo zero, ou O, ou a bolinha, né? Que representa aí algum símbolo que seja diferenciado aí, 2 símbolos diferentes, aliás, para a gente poder trabalhar no jogo da velha, certo? Muito bem. Passo 4. Então, a gente já tem esses materiais, já sabe a dinâmica do jogo, e aí é importante frisar que vencerá o jogo quem preencher primeiro a sequência ou de 3x, ou de 3 desenhos, figuras iguais, né? Que você estiver utilizando. Ou 3x, ou 3 bolinhas, ou 3 zeros, como queira chamar. Ok? Muito bem. No passo 5, então, para iniciar esse jogo, cada dupla, né, ou cada integrante, cada grupo, vai escolher um dentre esses 4 níveis da pirâmide da atividade física, o nível 4, que está relacionado à inatividade física, o nível 3 ao exercício de força e flexibilidade, o nível 2 do exercício aeróbio e de lazer, o nível 1 de atividade doméstica e do cotidiano. Então, vai ser escolhido aí, certo? O nível escolhido vai representar aí um desses 2 símbolos, né? Ou X ou a bolinha. No passo 6, prof, você pode fazer perguntas, né? Questionar aí aos nossos estudantes, fazer perguntas referentes aí à pirâmide da atividade física. Uma variação que pode ser colocada aqui é o desafio do exercício físico. Então, eu posso ter sugestões de alguns exercícios que eles podem executar. Que exercícios que podem ser exercícios funcionais, com o peso do próprio corpo, pode ser uma demonstração de um fundamento de um esporte, pode ser também a demonstração de esportes de aventura, esportes radicais, pode ser a simulação de atividades domésticas e do cotidiano, pode ter ainda demonstração de atividade de deslocamento, simulação de práticas de comportamento sedentário, pode ter movimentos coreografados, pode ter mix de dança, enfim, tem uma gama muito grande aí que pode ser inserido, ok? Então, vamos supor que uma das perguntas, né, você pode utilizar essas 4 aqui, como você pode acrescentar outras, só para você ter uma ideia aqui, ok? Então, pergunta de número 1 diz o seguinte: a prática de esportes, caminhada e ciclismo aos finais de semana diz respeito a qual nível da pirâmide da atividade? Aí ele vai responder, é o nível 1, 2, 3 ou 4? A resposta correta, nível 2. Pergunta 2. A prática de exercícios de musculação e funcional estão incluídos em qual nível da pirâmide? No caso aqui, resposta, nível 3. Pergunta de número 3. As atividades físicas realizadas no cotidiano e no deslocamento estão incluídas em qual nível da pirâmide? Nível 1. Pergunta de número 4. O nível da pirâmide de atividade física diz respeito a... de atividade física que diz que o sedentarismo deve ser evitado. Então, eu digo a resposta número 4, o nível 4, ok? E assim vai indo. Nisso, eu tenho uma ideia aí de rodadas para realizar e eu vou marcando quem foi que fez na primeira rodada, quem foi que marcou na segunda, na terceira, e aí depois eu vou somar esses pontos aí. Então, as perguntas respondidas vão corresponder a 1000 pontos, certo? Respondidas de forma correta. E as incorretas, perde-se, né? Aí 1000 pontos e passa para o adversário. Então, eu tenho aí a visualização de um jogo da velha, ok? Então, você pode, prof, adaptar de diversas maneiras. Vem aqui comigo, eu vou entrar nesse slide aqui. Então, você pode aí adaptar de diversas maneiras esse jogo da velha. Você pode desafiá-los, errou a pergunta, além de pagar lá os 1000 pontos para o outro, para o adversário, ainda vai ter que fazer ainda um polichinelo. E aí o estudante vai ter que fazer esse polichinelo. Ah, acertou. O colega, né, que acertou pode solicitar que ele realize aí uma prática, o outro colega realize aí uma prática como sugestão. Então você pode inserir a prática do exercício físico nessa perspectiva também, ok? E aí você pode adaptar da maneira que você achar mais conveniente aí com a turma, certo? Muito bem. Bora ver a outra atividade? Então acompanha comigo, olha lá. Na atividade número 3, eu tenho agora um book de fotos do exercício físico no dia a dia.
O nosso estudante aí no passo 1, ele vai registrar através de um celular ou de uma máquina fotográfica situações aí de exercício físico no seu dia a dia. Olha que legal! Ah, prof, o meu estudante, ele está sem celular, o celular é do pai e da mãe, é emprestado, ele pode registrar com fotos que ele tirou de uma revista, ele pode representar, desenha-se muito bem. Prof, fica à vontade. Aqui é a questão do registro, ok? Então ele pode buscar outros meios para conseguir registrar aí esses exercícios que ele faz no dia a dia, tá? Essas práticas aí. Passo 2, a partir desses registros fotográficos, ele vai contar aí uma história, ele pode acrescentar informações importantes. No passo 3, o passo 1 e o 2 já foi, né? Agora o 3. Na construção desse book, o estudante ele pode fazer uma seleção cuidadosa de fotografias que ele tem dispostas em um único conjunto que representam a melhor imagem voltadas para o exercício físico. E eu já dou um spoiler aqui, que essa atividade aqui, ela vai ser base para uma das atividades de grande peso aí do nosso extra classe, que eu vou estar explicando aí no início da unidade 2. Então, esse material aqui já dá para ser utilizado mais tarde também como forma de registro, certo? Muito bem. O que mais? Então, o nosso estudante ele vai se utilizar de algumas dicas como fazer durante o dia para pegar o melhor ângulo, né? Pegou seu celular, sua câmera fotográfica, registrou? Então, encontrar uma entrada de luz legal, buscar elementos para usar a composição. Então, pode usar um tripé, um apoio, pode explorar diversos ângulos, pode encontrar profundidade para desfocar a imagem, né? Lá, o fundo dessa imagem, estudar poses, ângulos online, fazer um negócio bem bonito, bem trabalhado, né? Bem produzido. E a gente sabe que eles são muito espertos, né, prof? Eles têm aí essa criatividade muito aguçada. Deixa a imaginação deles fluírem, ok? Passo 5. Nosso estudante pode organizar e personalizar aí o conteúdo fotográfico em um book impresso ou digital, o qual ele conseguir aí que seja mais viável. Hoje tem tantas plataformas, tantas páginas aí, né, que dá para utilizar e fazer essa composição bem bacana também. No passo 6, nosso estudante pode ter aí a participação dos colegas, dos familiares na construção desse book e aqui, ó, tem que ter registro também, tá? Então, todas as atividades, todas as propostas de atividades têm que ter registro. E aí eu tenho uma ideia de como ficaria ou como ficará aí um book dessas fotos das práticas que eles realizam. Pode ser individual, pode ser em grupo também, certo? Muito bem. E aí chegamos, prof, olha só que bacana, na roda final. A gente já passou por os primeiros pilares aqui, certo? Do conhecer, do conviver, do fazer. Agora chegou esse grande pilar aqui, lindo, maravilhoso, chamado pilar do ser. E aí a gente tem agora, assim como no início, 5 minutos para a gente trabalhar a abordagem atitudinal. E o que dá para fazer aqui, prof? Dá para a gente trabalhar uma reflexão sobre a inatividade física e os prejuízos que ela traz à saúde humana, certo? Dá para a gente estimular também acerca de proposições e soluções criativas. O que pode ser feito? Como que eu consigo sair dessa inatividade física, desse sedentarismo? Aquelas provocações, perguntas que a gente fez no início, elas podem ser respondidas agora, ok? Muito bem. Estimula o nosso estudante para que ele registre tudo. Eu quero acompanhar de pertinho. Pode mandar para mim que eu vou ficar muito feliz e muito grata com o teu registro. Coloca o nome da cidade, coloca o quantitativo de estudante que está fazendo, coloca o teu nome, prof, tá? Para eu te conhecer, para eu saber quem é você, quem são os nossos estudantes, onde estão, né? Como vivem, o que fazem, como que é a rotina, como é que é aí na tua localidade. Então, quero saber. E aí, orienta o nosso estudante a relatar todas essas experiências e aprendizados aí através de escrita, de áudio, de foto, de vídeo. Tudo isso daqui já é base para o nosso extra classe, tá? Reforço contigo que todas essas atividades podem ser adequadas conforme a tua realidade, a realidade do nosso estudante. Não dá para fazer na escola, prof.
Posso mandar ele fazer em casa? Pode, mas sempre pede, estimula ele a fazer, que é bacana, é interessante a gente ter esse retorno, tá? E que ele respeite aí a habilidade aí proposta na aula. Os materiais acessíveis, né? Pode ter materiais de apoio para ser utilizados, os mais diversos, essas são as referências. E aí eu te chamo também, vem aqui comigo, prof, vou me despedir aqui de você. Te chamo também para que você venha fazer a prática aqui junto comigo e me dá aí retorno, ok? Vamos nessa então? Tem muita aula boa por aí, muitas práticas para a gente executar com os nossos estudantes e conto contigo. Tchau, muito obrigada!